Oi, bom dia, tudo bom com você? Essa manhã eu quero dividir com você um trechinho que está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 5. Eu vou ler para você. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. E eu queria dividir com você uma palavrinha chamada conexão. O que é conexão? Conexão é você se ligar a alguém, é você prestar atenção em alguém. Não é simplesmente você olhar para alguma coisa e sem atenção. É realmente você ver alguma coisa. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes a nossa vida ela é tão corrida e a gente passa por tantos momentos, tantas situações, que muitas coisas ao nosso redor e muitas coisas dentro da gente passam despercebidas. A gente não presta atenção no que está acontecendo muitas vezes. Às vezes as vidas são tão corridas e atribuladas e dificultosas, especialmente nesse momento de pandemia que a gente vive, nesse momento de vacina que vai sair, não vai sair. Mas é nesse contexto de não saber o que vai acontecer que muitas vezes a gente não presta atenção em muitas coisas, a gente não percebe muitas coisas. E quando a gente fala de relacionamento, quando a gente não presta atenção, quando a gente não percebe a outra pessoa, não existe conexão. A gente não se liga a ela, a gente não se conecta a ela. E o que acontece quando a gente não se conecta com aquele a quem a gente está conversando? Vai acontecer que uma relação que não tem conexão, ela é uma relação frágil. Ela é uma relação onde não existe por parte da outra pessoa uma resposta para você. Muitas vezes a gente vai e se mete em relacionamentos de uma maneira que a gente não percebe, que a gente não se conecta direito com a outra pessoa. Então a outra pessoa tanto faz como fez pra gente e vice-versa, né? A gente para as outras pessoas também tanto faz como tanto fez. Invisíveis, muitas vezes descartáveis. Relacionamentos que não têm uma conexão mínima, eles não são duradouros, né? Eles são frágeis, eles se quebram à primeira tempestade, se quebram com a primeira briga, se quebram com a primeira ansiedade que surge. E daí? O que isso tem a ver com o trecho de Mateus que eu li? Tem a ver com que muitas vezes a gente se relaciona com Deus sem se conectar com Ele. O que significa? Significa que você pode falar com Deus, você pode acreditar nele, você pode até falar com Ele, mas você não está conectado com Ele porque não está prestando atenção nele. Às vezes são só palavras vazias que só saem da sua boca. E quando você fala com Deus sem uma conexão com Ele, o que você está querendo dizer? Primeiro, que você não está prestando atenção nele. Segundo, que você está prestando atenção em muitas outras coisas ao seu redor ou dentro de você mesmo, né? Muitas emoções, muitos medos que vêm na hora da oração. E isso não é um problema. O problema é quando isso se torna o foco da sua oração.
Então, quando acontecem tantas outras coisas ao nosso redor que a gente não consegue se conectar com Deus. E uma falha nessa conexão, o que que vai promover? Vai promover um relacionamento que é frágil, que você não conhece, que você não confia com a pessoa com quem você está falando. Então, relacionamentos que são desconectados de Deus, embora você possa estar falando com Deus, mas não está prestando atenção nele, são relacionamentos que são frágeis, onde você vai duvidar, onde a sua fé vai vacilar, onde você vai pensar em 1 bilhão de coisas que não em Deus. É claro que se conectar não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. Por quê? Porque exige tempo, exige paciência. E o exemplo que nós temos de conexão com Deus é Jesus Cristo. A oração que Jesus fazia muitas vezes, a orientação que ele ganhava do Pai dele quando orava, era um reflexo de uma oração onde havia verdadeira conexão com Deus. Uma verdadeira conexão onde ele realmente prestava atenção no Pai dele, no que o Pai dele estava querendo dizer. E a partir de uma relação assim, de uma conexão tão bonita, é que ele obtinha sabedoria, força, direcionamento e principalmente amor do Pai dele que ele transmitia pra gente. Eu acho muito legal a maneira como a Bíblia coloca que quando você estiver orando no seu quarto, com as portas fechadas, a oração que você faz, ela não vai ser somente escutada por Deus, mas Deus vai ver você orando. Uma oração que fica conectada com Deus, uma relação com Deus que é conectada através da oração, é um relacionamento onde a gente aprende a confiar, aprende a esperar, aprende a ficar em silêncio muitas vezes. Deus sabe de todas as nossas necessidades e das suas, o que você tem passado, o que tem faltado para você. Talvez a confusão interna que você esteja vivendo, tantos pensamentos, tantos medos, né? Tantas incertezas. Mas Deus sabe de todas essas coisas. E quando você, por meio da oração, se conecta com Deus, é onde Ele vai falar diretamente com você. Mas é claro, precisa haver essa conexão. Precisa haver uma intencionalidade nossa de querer falar com Deus e de fazer com que todas as outras coisas que tiram a nossa atenção fiquem de fora. É um exercício que tem que ser feito todos os dias para que a gente aprenda a fazer direitinho. Se você está numa semana corrida, se você está num contexto de vida bagunçado, é muito difícil você chegar na presença de Deus e se desconectar completamente de tudo que acontece e se conectar completamente com Ele. Porque leva tempo. Internamente a gente fica muito bagunçado muitas vezes. Muitos pensamentos, muitos sentimentos. E tudo isso acaba atrapalhando um pouco a sua conexão com Deus. Por quê? Porque a sua oração fica mais cheia de você mesmo e do que você está pensando ou sentindo do que de Deus. Mas aí então, quando eu quiser me conectar com Deus, eu tenho que fingir que nenhum problema acontece, tenho que fingir que está tudo bem, tenho que fingir que eu não estou com medo. Não, de jeito nenhum. Mas também existem maneiras quando você se conecta com Deus de verdade. Você também pode falar dessas outras coisas que ocupam a sua mente e o seu coração.
Então percebe que se conectar com Deus é focalizar completamente o seu pensamento na direção de Deus e falar o que está dentro de você. É muito diferente de você somente ficar vomitando coisas para fora, da boca para fora, sem ter a certeza que tem alguém ouvindo, sem ter a certeza que tem alguém vendo. É muito diferente uma conexão com Deus através de uma oração focada em Deus, centrada naquele momento, é onde você sabe com quem está falando e todas as suas preocupações, todas as seus anseios, todos os seus desejos, eles não vão ser somente bobagem saindo da sua boca em direção ao nada. Vão ser coisas que estão dentro de você e que vão saindo para o ouvido de Deus. E assim é que se inicia a conexão de verdade. Quando você, através da oração sincera, reserva tempo para isso, foca o seu pensamento nele e fala do que está no seu coração. A conexão que Jesus tinha com o Pai dele era tão perfeita, que era o que dava força para ele, como eu já disse antes. A nossa conexão com Deus às vezes está muito bagunçada porque a nossa conexão com a gente mesmo está bagunçada. Às vezes a gente fica tão confuso, tão bagunçado com a gente mesmo, com as coisas que a gente sente, que a gente não sabe mais quem é a gente, o que a gente está falando, o que a gente está sentindo. E é nesse ponto que a conexão com Deus, ela é o centro de todas as coisas, é o centro do equilíbrio de todos os relacionamentos. Quando você se concentra em Deus, quando você se conecta com Ele, você aprende a se conectar com você mesmo. Uma conexão com Deus vai promover em você percepção do que precisa mudar em você, vai trazer para você percepção de coisas que você está fazendo que não são tão boas, vai trazer para você clareza do que você precisa de ajuda. Muitas vezes a nossa conexão com a gente mesmo está tão quebrada, está tão detonada por culpa, por pensamentos destrutivos, por vontade de desaparecer, por cansaço, por medo, por tanta coisa que a gente não consegue mais se perceber. Então, quem não se percebe, não percebe quando está magoando a si mesmo, quando está magoando os outros. Não tem ideia, porque não se percebe, né? E a maioria das vezes não é intencional. É porque a gente não aprende a se perceber de um dia para o outro. Demora. O convite hoje que eu quero trazer para você é de se conectar com Deus. Se conecte com Ele. Queira se conectar com Deus para que você aprenda a se conectar com você mesmo. Para você aprender a ver quais são as suas fragilidades, os seus limites, o quanto que você pode pedir ajuda, no que pedir ajuda e para quem pedir ajuda. A conexão com Deus, ela vai fazer com que você perceba a realidade de um outro jeito. Não é fugindo da realidade, mas olhando a realidade com um olhar de esperança, com um olhar de que, apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor continua o mesmo.
Ele não te abandonou. E Ele não vai te abandonar. A conexão com Deus que todo mundo precisa tem que ser algo intencional. Tem que ser algo que você se força a fazer. Além de ser um exercício que com o tempo vai ficando menos difícil para você. Siga o exemplo de Jesus. Quer falar com Deus? Quer se conectar de verdade com Ele? Vá para um lugar silencioso. Se desconecte de todas as outras coisas que não são Deus. E vá na direção dele. Que é uma tarefa mais prática de ser feita. Faz assim. Quer se conectar com Deus de verdade? Vá para um lugar silencioso. E comece a escrever todas as coisas que vão passar pela sua cabeça. Nossa, Newton, mas são tantos pensamentos, sentimentos. Não importa, vai escrevendo ou vai falando, porque uma hora tudo isso vai acabar. E quando acabar, quando você acabar de falar de si mesmo, é que vai haver espaço dentro de você para que Deus fale com você. Então, vá para o seu quarto, vá para um lugar quieto, pega um caderninho, uma caneta e escreve. Tudo que vem na sua cabeça. Todas as coisas. E vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Você vai perceber que esse hábito, esse exercício de colocar para fora tudo que você tem, ele vai ajudar com que você fique em silêncio por dentro, para que você possa ouvir a Deus, para que você consiga se conectar com Ele.